dividir por conteúdo, tá? Então, como é que eu fiz? As primeiras questões, nós vamos começar vírgula, tá certo? Emprego da vírgula. Então, quem quiser ir anotando, serão 4 questões sobre vírgula, tá? Então, vamos lá, revisão, tá de novo, tá? Então, vamos lá, Vai começar, retomar vírgulas. Continua. Ah, perfeito. Funcionou? Pronto, então vamos lá. Uhum. Você está enganado, conheço-o bem, questão de 2018. E ambas as coisas, como poeta e matemático, raciocinaria bem. Como mero matemático, não raciocinaria de modo algum. E ficaria assim à mercê do delegado. Aí a pergunta é: a supressão da vírgula, empregada logo após a palavra algum, manteria a correção gramatical do texto? Alguém quer responder ou quer que eu já vá direto para a resposta? Nossa, eu já fiz um monte de vezes e não tô lembrando. Tá, mas aí é melhor pensar junto aqui. É. Manteria a correção gramatical do texto? Eu sinto que sim, que mudaria o. Não mudaria a gramatical, talvez o sentido. Tá, veja bem, mudaria. Pelo seguinte, observa, sempre que cair uma questão dessa, você veja se o termo a que a questão se refere, ele está com a vírgula intercalada. Se a vírgula está, as vírgulas estão intercaladas, a retirada de uma pode causar um prejuízo. Então, vamos dar uma olhada no período anterior. Veja. Como poeta e matemático, acompanha aqui, tá vendo o mouse? Como poeta e matemático, raciocinaria bem. Então, raciocinaria bem é uma oração, uma vez que fosse poeta e matemático. Como mero matemático, não raciocinaria de modo algum e ficaria assim à mercê do delegado. Então, se eu tirar esta vírgula, olha, a expressão não raciocinaria de modo algum vai interceptar essa daqui, porque a ordem é: como mero matemático, ficaria à mercê do delegado. Estão acompanhando? Como mero matemático, vírgula, ficaria à mercê, assim, à mercê do delegado. Se eu coloquei aqui, não raciocinaria de modo algum, eu intercalei um período. Na hora em que eu digo que a retirada dessa vírgula não prejudica a correção gramatical, eu estou errada, porque prejudica, uma vez que vai interceptar essa oração dessa daqui. Ficaria à mercê do delegado. Está dando para entender? Então, quando as vírgulas forem intercaladas, em muitos casos, eu não posso retirar, uma vez que a retirada dessa segunda vírgula vai interceptar a continuação do período ou da oração anterior com a oração posterior à vírgula. Ficou clara a explicação, gente? Pode perguntar. Se fosse para tirar essa... Oi. Se fosse para tirar essa depois de algum, tinha que tirar aquela outra antes de não? Isso. Exatamente. Para que o período não ficasse truncado. Fez uma pergunta parecida com a minha agora. Porque, assim, no caso desse período em vermelho aí, ele está explicativo, não é, Rita? Sim. Então, seria por conta disso também? Sim, porque você estaria separando a oração principal da oração adverbial. Entendeu? A ideia explicativa. Todo mundo entendeu? Eu não estou vendo mais todo mundo, eu só vejo Carlos, vejo Yusuf e vejo Maicon, tá? Os demais não, porque eu estou fazendo o compartilhamento do slide. Posso passar para a próxima questão? Para mim, sim. Então, próxima questão, vírgula novamente, tá? Todo mundo está vendo? Opa, todo mundo está vendo a questão? Devo passar para todo mundo? Agora, tudo certo. Sim? Tá. Então, vamos lá. Essa aí foi de 2019, tá?
Nos humanos, o excesso de luz urbana, presta atenção a essa questão, que se infiltra no ambiente no qual dormimos, pode reduzir drasticamente os níveis de melatonina, que regula o nosso ciclo de sono-vigília. Eu já deixei em vermelho para facilitar na hora da gente acompanhar a linha de raciocínio, tá? No que se refere aos sentidos, e aí cabe, do mesmo jeito que quando a gente está construindo o raciocínio para a redação, que a gente sai destacando, né, as palavras-chave do tópico, a gente faz a mesma coisa na prova, né, de português de gramática. No que se refere aos sentidos, circula aí, e às construções linguísticas do texto precedente, julgue o item a seguir. Vamos ver. A correção gramatical do texto seria mantida, correção gramatical, mas seu sentido seria alterado caso o trecho que se infiltra no ambiente no qual dormimos fosse isolado por vírgulas. Certo ou errado? Certo. Certo? Todos entenderam? Vou junto com o Samuel também, certo? Certo? Yusuf, certo ou errado, ou estaria na dúvida? Teria de pensar mais. Seu microfone está desligado. Tem sentido alterado ali, realmente, certo. Tá. Samuel e Dani? Certo. Eu tinha entendido errado que não... Aqui, sentido seria alterado. Porque a gente fica com as questões já decoradas aqui e aí acaba não prestando atenção nos detalhes. Exato, Daniela, também fui nessa. Eu também já fui direto, não tá errado, porque mudaria, mas aí depois eu li direito. Pronto, então presta bem Eu atenção. comecei quando é gramática e sentido. Aí eu tenho que ler umas 2 vezes para saber Pronto, o que é. só que o que é que eu quero de vocês nessa questão? Não é só que haja aquela coisa meio que engessada, não, tá certo, tá errado, tá? Isso é muito importante na hora da gente construir um texto. Por quê? Se fosse para classificar, você diria, Ritinha, como essa oração ela está sem vírgula, ela é restritiva, não é assim? Se estivesse com vírgula, ela é explicativa. Ótimo. Mas a questão é você entender o que isso significa. Quando ele diz aqui, o excesso de luz urbana, não tem vírgula, tá? Que se infiltra no ambiente no qual dormimos, pode reduzir drasticamente os níveis de melatonina, ele não está dizendo que o excesso de luz urbana reduz porque se infiltra. Ele está dizendo que não é toda luz urbana que pode reduzir drasticamente, mas só restritamente aquela que se infiltra no ambiente no qual dormimos. Então, se eu colocar a vírgula, o sentido vai ser alterado. Por quê? Porque eu vou dar uma explicação mais específica, de certa maneira, em relação ao termo. Deixa eu dar outro exemplo. Se eu digo assim, os alunos do curso... Veja, preste atenção, se quiserem anotar aí, tá? Pronto, vamos imaginar que você está construindo uma redação. Aí você diz assim, os policiais rodoviários federais, vírgula, que agem corretamente, vírgula, são respeitados pela sociedade, tá? Os policiais rodoviários federais, vírgula, que agem corretamente, vírgula, são respeitados pela sociedade. Quando você constrói esse período, você está dizendo que os policiais rodoviários federais, todos eles são respeitados porque agem corretamente. A explicativa, ela generaliza. A restritiva, tá? Ela vai delimitar. Se eu não colocar vírgula, eu estou dizendo que os policiais rodoviários federais são respeitados. Todos, não. Só aqueles que agem corretamente. Então, é muito importante que você entenda essa construção da adjetiva restritiva e da adjetiva explicativa na hora de você construir seu texto. O que é que você quer dizer? Os políticos brasileiros que são honestos merecem meu respeito. Se eu não colocar vírgula, eu estou dizendo que apenas os políticos brasileiros honestos merecem meu respeito. Se eu
colocar as vírgulas, eu estou dizendo que os políticos brasileiros merecem meu respeito porque todos são honestos. Entendem? Então, essa é a ideia. Não é só você... É também, óbvio, na hora da prova eu quero acertar, tá? Mas na hora de pegar esse conteúdo e transformar na construção de um texto, eu tenho que estar bem atenta a isso. Perguntas, meninos e meninas? Cadê Luísa? Saiu da aula, então só menina. Dúvidas, dúvidas? Não. Vamos para essa, tá? Professora, deixa eu aproveitar o gancho, porque a gente já viu várias questões que também cobrou algo a respeito dessa questão aí. A senhora volta o slide, Claro. fazendo favor? Tá. Entre as questões que a gente mais vê, pedindo se esse que ele tem, talvez não seja tão direto assim, mas se esse que ele tem papel de sujeito, e se esse infiltra, ele retoma, ele se remete, ele é complemento do excesso de luz urbana ou do quê? Entendi. A gente vai ver questão sobre pronome relativo, mas então já vamos adiantar. O excesso de luz urbana, né, a qual se infiltra, correto? Então, eu já sei que esse que é um pronome relativo, porque ele pode ser substituído por o qual a qual, tá? E é uma oração adjetiva. Então, sem dúvida, toda oração adjetiva, ela inicia por um pronome relativo. O segredo para você descobrir a função sintática do que é você esquecer o que, por enquanto, tá? Você esquece o que e você vai formar uma nova oração com o termo antecedente do que. Qual é o termo que antecede o pronome que? Luz urbana. Luz urbana. Tá? Então, você vai formar uma nova frase onde luz urbana entra na oração em que a palavra que aparece. Então, que se infiltra no ambiente. Se eu tirar a palavra que, como é que luz urbana entra aí? Como é a nova oração? Cria a nova frase. A luz urbana se infiltra no ambiente Isso. no qual dormir? A luz urbana se infiltra no ambiente. Nessa oração que você construiu, luz urbana tem que função? Sujeito. Então, o que é sujeito? O segredo é esse, Maicon. Você esquece o que, coloca uma tarja no que, observa o termo ao qual o que se refere, qual é o antecedente, e joga esse termo dentro da oração, onde está o verbo, tá? Dentro da oração em que o pronome relativo que se encontra. Aí, quando aquela expressão entra, se ela entrar como sujeito, o que vai ser sujeito? Se ela entrar como objeto, o que vai ser objeto? Tá? A gente vai fazer daqui a pouco uma questão sobre isso. Aliás, uma não, duas. E eu vou colocar 2 slides de teoria da função sintática do pronome relativo. Beleza? Perfeito. Vamos lá. Perfeito. Nas sociedades tribais, o trabalho está em tudo e praticamente todos trabalham. Julgue o seguinte item a respeito das ideias e das construções linguísticas. Caso o advérbio praticamente fosse isolado por vírgulas, a correção gramatical do trecho seria alterada. Proposição certa ou errada? Errado. Errada. Por quê? Né? Ele separa lá, né? Isso. A correção seria alterada. Ela não seria alterada. Porque a palavra praticamente é um advérbio. Se você intercala as vírgulas, você vai só deslocar, mas a correção gramatical não, continua sendo um advérbio. E o advérbio, ele estando no meio da oração, ele pode vir intercalado. Então, vamos lá, coloca ali, ó. Nas sociedades tribais, o trabalho está em tudo. E, vírgula, praticamente, vírgula, todos trabalham. Não faria nenhuma alteração dentro da correção gramatical. A expressão praticamente, que é um advérbio, se manteria como advérbio.
Ok? Deixa eu complicar a vida de vocês. E se eu pegasse esse praticamente e colocasse depois de trabalham, manteria o sentido? Vamos lá, valendo $1 milhão. O sentido não. O sentido não mantém, não. O sentido altera. Oba, altera em quê? Eu também. Porque o advérbio ia estar modificando o trabalho, né? Trabalho. Isso, Samuel. Olha, nas sociedades tribais, o trabalho está em tudo. E todos trabalham praticamente. É o mesmo sentido? E todos trabalham praticamente. Todos trabalham com prática, na prática. Então, veja que a mudança de um termo pode alterar o sentido, tá? Muitas vezes a colocação dele dentro da oração. Fiquem atentos que vocês sabem que o SESP gosta disso, né? Adora. Perguntas? Acho que tem um negócio também, professora, sobre o advérbio de grande e pequena extensão. Como nesse caso praticamente era facultativo, porque ele é uma palavra só. Se fosse, acho que é a partir de duas, a minha dúvida é essa. Se é a partir de 2 ou 3, que é considerado grande extensão, que aí a vírgula seria obrigatória em vez de facultativa. Quando é o que a gente chama de locução adverbial, né? Uma coisa é você ter um advérbio, outra coisa você tem uma locução adverbial formada por más palavras. Então, muitas vezes, para que se mantenha o sentido da oração, o sentido da ação, é necessário que ele venha entre vírgulas. Por quê? Porque a retirada da vírgula pode não dar para o período clareza. Então, a questão aí não seria uma incorreção só gramatical, era uma incorreção de sentido, tá? Perfeito. Respondeu, Samuel? Dando para entender? Rita, oi. No caso, se ele perguntasse o sentido entre vírgulas, alteraria? Mantivesse-o praticamente ali? Não, o porém... sentido não altera não. Não, também não. Também não. Tá. Vamos lá. Dani, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Vamos para a próxima. Deixa eu clicar Tranquilo. aqui na página. Uau. Vamos lá. Essa quarta questão, ainda sobre vírgula também. Vamos ver. Essa foi boa. Não sei se vocês já fizeram. Essa não é tão novinha, não, mas é boa. Seu papel na promoção da paz e da justiça permanece insubstituível. Rendo homenagem ao secretário-geral Kofi Annan por sua liderança na defesa de um mundo irmanado pelo respeito ao direito internacional e pela solidariedade entre as nações. Tá? Mais uma vez, é isso aí que está em vermelho, é o que você iria destacar. Toda nação comprometida, aí já vem um outro trecho mais abaixo, né? Com a democracia no plano interno, deve zelar, acho que eu destaquei a palavra errada, deve zelar para que também no plano externo os processos decisórios sejam transparentes, legítimos, representativos. A expressão no plano interno, mas seria a mesma, tá? Não teria nenhum problema, não. A expressão no plano interno, que seria essa daqui, está demarcada por vírgulas, né? A questão só é porque tem vírgula antes e depois, está intercalado. Por exigência da mesma regra gramatical que justifica seu uso à linha 9, ou seja, ele diz que em ambos os casos a vírgula está aí para marcar uma inserção de uma circunstância. O que é essa inserção de circunstância? O que é uma circunstância? É um adjunto adverbial ou uma locução adverbial, tá? Quando fala de circunstância, é uma circunstância adverbial. Aí eu pergunto a vocês, no plano interno é uma circunstância adverbial? Toda nação comprometida com a democracia, onde no plano interno é um advérbio. É uma locução. Por que locução? É uma expressão adverbial. Porque não é só um advérbio. No plano interno, é uma expressão adverbial. Aqui está corretíssimo, é um advérbio, tá? Me dá uma circunstância de lugar. Onde? No plano interno, no plano externo. Mas lá nesse primeiro destaque, essa vírgula, o que vem depois, me dá uma circunstância adverbial?
Não. Olha aqui. Rendo, eu rendo. Então, é a oração principal. O verbo render. Eu rendo homenagem ao secretário. Por quê? Qual a razão? Por sua liderança, por causa de sua liderança. Então, aqui eu tenho uma oração adverbial, oração, tá? Então, eu tenho uma ideia aqui de um período composto por subordinação. Então, eu não posso dizer que é a mesma circunstância. Nós só temos 10 minutos para essa sala fechar, tá? O Zoom já me avisou aqui. Eu não tenho circunstância adverbial. Eu tenho uma oração adverbial, mas que está ligada a uma oração principal. Então, é errado. Eu não posso ter a mesma circunstância. Ficou difícil? Deu para entender? Deu. Eu estava procurando a primeira parte. Como é, Youssef? Em questões de português, que para mim é pior do que inglês. Isso é mais 30 questões de física que então, me diz aí onde é que está a tua dúvida. Eu ia falar a mesma coisa. Eu preferia que 50 questões de qualquer de matemática... Essa aí era sem resposta, com certeza, na prova. Mas vê bem, vocês têm que pensar. Observe o seguinte. Toda nação comprometida com a democracia no plano interno. Tá, onde? Então, a expressão no plano interno, ela me dá uma informação. Ela é um adjunto adverbial, um advérbio, uma circunstância, ótimo, de lugar. Onde? No plano interno. Mas quando eu passo lá para cima, que eu vejo um período, veja, rendo homenagem ao secretário-geral por sua liderança, por causa de sua liderança. Eu tenho aí uma oração, eu não tenho mais um advérbio. Tá? Eu tenho uma vírgula que está separando uma oração principal de uma oração subordinada. A função dela é essa. A função da vírgula na expressão no plano interno é intercalar um adjunto adverbial e não separar uma oração principal de uma oração subordinada. Ficou mais claro agora? Eu entendi. A questão é que talvez... Agora está claríssima, Rita. Não sei né? daqui uns 10 minutos. Às vezes, a questão é o seguinte, é a falta dessa... dessa... Esse domingo vai estar claro. Vai. Dessa lembrança de o que é um período composto, o que é uma oração principal, o que é uma oração subordinada, não é? Aí a coisa vai por aí, pela construção do período. Entendem? Sim. Beleza? Lembrei da época do ensino médio, que eu falava assim, não vou usar isso para nada, não vou nem, porque eu não gostava de português mesmo. Coincidência. Tinham prestado mais atenção. Oh, meu Deus! Deixa eu ver, temos quantos minutos? Temos 7 minutos, vamos fazer essa questão. Aí eu passo para o próximo. Agora eu estou vendo Samuel.